Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade com vocês hoje nosso sermão de 1 Pedro, no capítulo 1, versos de 13 a 16. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 16. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra, de meditarmos, Senhor, na Tua santa palavra, que é viva e eficaz. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama, Pai, a sermos Teus imitadores e andarmos em amor, assim como o Teu Filho se entregou na cruz por nós. E o Senhor nos chama também, ó Pai, a sermos santos, assim como o Senhor é santo. O Senhor nos instrui pela Tua palavra, a maneira como o Senhor deseja que andemos, a maneira como a Tua igreja deve andar, deve viver. A Tua igreja deve ser um testemunho, Pai, da Tua glória. A Tua igreja deve refletir, Senhor, esse caráter santo de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e aplica aos nossos corações. Dá-nos entendimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós introduzimos esse sermão e nós vimos em primeiro lugar, irmãos, que os crentes devem viver com esperança. Nós temos um foco determinado na volta de Cristo e aqui há três aspectos desse foco que nós vimos. Primeiro, o primeiro aspecto é que a vida santa, à luz da vinda de Cristo, começa na nossa mente. Por isso Pedro diz, cingindo o vosso entendimento. Segundo aspecto, a vida santa à luz da vinda de Cristo requer um estado espiritual de alerta. Por isso ele diz, sede sóbrios. Terceiro, a vida santa à luz da vinda de Cristo é motivada pela graça. Por isso ele diz, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, nós vimos que os crentes devem viver em obediência. E aqui há três coisas envolvidas em tal obediência. Nós vimos a primeira, devemos estabelecer um hábito de obediência, e nós vimos diversos textos na Bíblia Sagrada que nos induzem exatamente a isso. Em segundo lugar, irmãos, nós temos de fazer uma ruptura com o nosso estilo de vida passado. Por isso Pedro disse, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis. A palavra amoldeis, susquematizo, é usada apenas em outra ocasião no Novo Testamento por Paulo em Romanos, quando ele diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, significa assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde. O nosso estilo de vida passado era marcado por nossos esforços para cumprir desejos egoístas. A palavra paixão, epitúmia no grego, não se refere apenas ao desejo sexual, mas todos os tipos de anseio e desejo pelo que é proibido. Hoje em dia, o seu significado é confinado quase exclusivamente ao desejo imoral. Esses desejos têm pleno domínio sobre os incrédulos, porque eles não conhecem a Deus, são ignorantes sobre sua santidade e graça, como revelado em sua palavra. Além do mais, irmãos, muitos em nossa cultura estão constantemente tentando nos tornar mais intolerantes com relação à imoralidade sexual.
Uma de suas estratégias é redefinir as diversas formas de imoralidade sexual. Hoje, por exemplo, você pode perceber que muitos estão tratando a pedofilia como algo normal. Em 1998, um artigo americano concluiu que é inapropriado rotular todos esses encontros como abuso sexual. Vejam que absurdo, irmãos. Encontros voluntários com reação positiva devem ser apenas identificados como sexo entre adultos e crianças, concluía aquele artigo. Porém, como cristãos, nós devemos crescer no conhecimento de Deus. A igreja não pode tolerar a imoralidade sexual de qualquer forma. Para a igreja de Corinto, que tolerava um homem acusado de incesto, Paulo escreveu: Não sabeis que um pouco de fermento, levé da massa toda, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Diz 1 Coríntios 5, versos 6 e 7. Se Deus é absolutamente intolerante com a imoralidade sexual, a igreja também deve ser. Aliás, se a igreja não for pura, o que vai proclamar ao mundo, irmãos? A nova vida em Cristo, transformando a pessoa por dentro, deve traduzir-se em novas expressões concretas de vida. A fé salvadora, irmãos, envolve mudanças drásticas, envolve arrependimento. Aquele que conhece a Cristo faz uma ruptura com o estilo de vida do passado e procura seguir a Jesus como Senhor. Se quisermos ser santos, nós temos de reconhecer a fonte da santidade. Nós devemos conhecê-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos obedecê-lo, nós devemos andar em comunhão com ele. Na verdade, a essência da verdadeira santidade consiste em conformidade com a natureza e vontade de Deus. Isso nos leva para o terceiro e último assunto, irmãos, desse sermão. Os crentes devem viver em santidade. Verso 16, veja comigo. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A vida cristã, irmãos, é um processo de crescimento em conhecer a Deus revelado nas Escrituras. Porém, nenhum cristão será plenamente santo nesta vida. Mas podemos e devemos crescer em santidade quando crescemos no conhecimento do nosso Deus Santo. Tanto Stephen Charnock, em sua obra clássica The Existence and Attributes of God, e R.C. Sproul, em seu livro A Santidade de Deus, apontam que nenhum outro atributo de Deus é elevado ao terceiro grau. A Bíblia nunca diz de Deus amor, amor, amor. Eterno, eterno, eterno. Ou misericordioso, misericordioso e misericordioso. Mas diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Isaías capítulo 6, verso 3. Pedro cita uma passagem central da antiga aliança. Israel, como povo de Deus, deveria ser santo, pois eles estavam separados das nações pela presença de Deus em seu meio. A pureza da presença de Deus era simbolizada por cerimônias elaboradas de lavagem e limpeza. Os soldados de Israel, por exemplo, eram obrigados a carregar uma pá com suas armas, pois a higiene no acampamento honrava a presença do Senhor em seu acampamento. Por isso, em Deuteronômio 23, depois de se referir à pá e de quando eles fossem fazer suas necessidades, deveriam enterrar e manter limpo o acampamento. No verso 14, ele diz: Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Os crentes, irmãos, eles são chamados assim, santos,
a reproduzirem na sua vida o caráter do Deus Santo que o chamou. A palavra hebraica usada em Levítico 19:2 é kadosh, o que denota separação, santidade ou temor. Ser santo é ser separado do pecado. A palavra grega que Pedro utilizou aqui para santo foi hagios. Também traz a ideia de estar sem pecado, sem culpa ou separado da impureza. Blaise Pascal escreveu: a beleza serena, silenciosa de uma vida santa é a influência mais poderosa do mundo, ao lado do poder do Espírito de Deus. Santidade não deve ser apenas um assunto de nossa teologia, nem simplesmente palavras nas páginas dos nossos hinários. A santidade é para ser vivida em nossas vidas diárias. Invariavelmente, irmãos, as testemunhas mais eficazes são aqueles que tiveram uma visão exaltada do Senhor Jesus Cristo e que são conscientes de sua própria indignidade de serem suas testemunhas. As pessoas que se comparam a outras, por exemplo, geralmente se comparam com as piores pessoas e assim se gabam de que são realmente melhores. Olha só para fulano, aquele pecador, sou muito melhor do que ele, é mais ou menos isso. Olhar para as águas barrentas da vida das pessoas não é a maneira certa de ver nossas falhas. Em vez disso, nós devemos olhar para a fonte pura da palavra, considerando a infinita santidade de Deus, nos levará à humildade. Quando eu olho para como Deus é santo, eu vejo como eu sou impuro. Pedro havia encontrado a santidade de Deus no seu barco de pesca. Depois de uma noite de trabalho infrutífero, ele, a pedido do mestre, havia lançado suas redes novamente ao lago. Quando Simão Pedro viu a pesca milagrosa, ele percebeu que estava face a face com Deus. Pedro sabia que o único que poderia ver as profundezas do lago poderia ver também as profundezas do seu coração. Ele imediatamente se prostrou aos pés de Jesus, literalmente caiu de joelhos, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Ao chamar Jesus de Senhor, Kyrios em grego, significa, veja, Deus como um judeu devoto. Pedro sabia que somente Deus deve ser adorado. Por isso, ele caiu diante de Jesus na postura de um adorador. E a atitude de Pedro foi idêntica à do cobrador de impostos arrependido, que, oprimido pelo seu pecado, nem levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em Lucas 18:13. Quando Pedro viu o grande poder de Jesus, irmãos, ele foi imediatamente dominado com a santidade de Jesus, em contraste com o seu próprio pecado. Ele estava expressando o que Isaías sentiu quando teve um vislumbre da santidade do Senhor. Em Isaías 6:5 ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta visão nos mostra a nossa situação desesperada, irmãos, e a nossa própria incapacidade de satisfazer essa necessidade. Entretanto, observe a resposta graciosa do Senhor a Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Lucas 5:10. A palavra de Jesus, não temas, doravante, são palavras de esperança para todos nós. Talvez você tenha falhado terrivelmente, mas hoje você pode se prostrar diante de Jesus como Pedro e confessar seus erros e ouvir suas palavras de graça. Doravante, de agora em diante, Ele é o Senhor gracioso de novos começos para aqueles que se arrependem. Se você conhece a depravação do seu próprio coração, mas também conhece a abundante graça do Senhor Jesus, então você vai sair como um mendigo que encontrou pão e saiu para contar a outros mendigos onde encontrar o mesmo pão.
Foi o reconhecimento de Paulo de si mesmo como o principal dos pecadores que o levou a pregar o Evangelho, irmãos. 1 Timóteo 1,15, ele disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em seguida ele vai dizer que ele se tornou modelo. Em 1 Coríntios 15, 9 e 10 diz: ele disse, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. As boas obras, meus irmãos, concluindo, elas não podem pagar o preço pelos nossos pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. Nós devemos colocar a nossa confiança nele, não em nossas boas obras. Mas se a nossa fé em Cristo é genuína, resultará em uma vida de santidade progressiva e de boas obras. Se uma pessoa não está se esforçando contra o pecado e buscando crescer em santidade, está apenas demonstrando que ainda não conheceu e experimentou a fé salvadora. A Escritura diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Se você não tem buscado uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, a solução é a mesma para todos. Pare, confesse seus pecados, se arrependa e volte-se para Deus. Clame ao Senhor por uma consciência limpa e um coração obediente, com base no sangue de Jesus Cristo que foi derramado por você. Veja o que Deus diz em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com espírito, com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa é uma excelente notícia, irmãos. Como o pai do filho pródigo, Deus acolhe a todos com alegria quando se voltam para ele. O escritor britânico Leonard Ravenhill escreveu: o maior milagre que Deus pode fazer nos dias de hoje é tirar um homem profano de um mundo profano e transformá-lo em um homem santo e colocá-lo de volta no mundo profano e mantê-lo santo. Ele faz isso quando nos concentramos na vinda de Cristo, quando somos obedientes em tudo na vida e quando crescemos no conhecimento da santidade de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus santo e que nos chama à santidade. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa vida, uma vida agradável aos Teus olhos, uma vida obediente à Tua palavra, uma vida que a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passa, nós crescemos, nós progredimos em santidade e em nos parecer mais com Jesus Cristo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito sejam convosco, meus irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.